Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Elvis Chaves. No vídeo de hoje nós vamos ver dois capítulos do nosso livro de teoria, volume 1, o livrinho da capa azul, ok? Nós vamos estudar o capítulo 3 e o capítulo 4. O capítulo 3 se encontra na página 15 e o capítulo 4 ele está na página 20. Era para mim ter olhado esses capítulos logo, né? Mas enfim, vamos lá. E aí, galerinha? Vamos estudar a lição 3 agora. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o capítulo 3 do nosso livro de teoria, o volume 1, que é o livrinho da capa azul. Essa lição, esse capítulo está na página 15. O título é Pauta ou Pentagrama, e também fala sobre as notas. E a primeira coisa que é dita lá é o conceito de pauta. Mas antes da gente começar, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da leitura de partituras, que parece ser um bicho de 7 cabeças para tantas pessoas, né? E principalmente hoje em dia, que se fala tanto aí pela internet de métodos que você pode aprender 10 vezes mais rápido, aprenda 5 vezes mais rápido, se você não aprender, devolva seu dinheiro e tal e tal. Bem, tem muito blá blá blá, né, na internet. Você vê muitos métodos, muitos professores. O fato é que ler partitura não é coisa de outro mundo. A partitura é nada mais, nada menos do que um sistema de escrito que foi desenvolvido ao longo do tempo, né, e que é usado hoje em dia no mundo inteiro. Então, mais cedo ou mais tarde, na sua formação musical, você vai se deparar com a necessidade de aprender a ler partituras. Como eu já disse, que não é uma coisa tão difícil. Qualquer livro, qualquer método que você pegar e sentar para assistir, para ler, você rapidamente vai entender como uma partitura funciona. Agora sim, o que é complicado, que parece deixar as pessoas um pouco chateadas, é que você precisa praticar essa leitura. Assim como você praticou para aprender a ler e escrever, em português, inglês ou espanhol. Aprender a ler uma partitura dá o mesmo trabalho que deu para você aprender a ler e escrever. E é nada mais, nada menos do que um recurso de registro que vai te ajudar. A partitura ela não vai trazer para você dificuldades, mas é algo que você vai vencendo um dia após outro, um exercício após outro. Cada vez que você praticar, você vai melhorando. Agora sim, se você não fizer, se você não treinar, se você não ler, não praticar a sua leitura, claro que vai ser coisa de outro mundo. Então não fique só nos conceitos, tá certo? Procure treinar, procure pegar as partituras que o seu professor, que o método te oferece. Olha só, seja o teu método aí que você está pesquisando milagroso, miraculoso, divino, 10 vezes mais rápido, está lá na internet com o professor bambambam, seja lá ele qual for, você vai precisar se esforçar. E você vai se deparar com a leitura de partitura. Qualquer método que você comprar pela internet, no final das contas vão te apresentar a partitura. E vão dizer para você a mesma coisa que eu estou dizendo agora. Aprenda a ler partitura porque é o que vai te libertar. Muitos métodos ensinam como tocar música X, música Y, né? E às vezes ficam faltando um pouco essa questão do conhecimento musical, né? Fazem com que você aprenda muitas músicas, mas ficam devendo na questão do conhecimento da teoria e da leitura, e isso te deixa cada vez mais preso a esses métodos, a esses professores. Então, procura se aprofundar no conhecimento musical, que você só tem a ganhar, né? Isso vai te libertar, vai fazer com que você enxergue horizontes mais amplos, né? Fazer com que você mergulhe um pouco mais fundo. Mas vamos lá, né? Como eu estava dizendo no início desse vídeo, a gente está falando sobre o capítulo 3 do nosso livro de teoria, volume 1, é o livrinho da capa azul. A nossa lição está na página 15. O que é pauta? Pauta é nada mais, nada menos do que o conjunto de 5 linhas e 4 espaços que vocês estão vendo aqui no quadro, né? Uma pauta ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5 linhas, 1, 2, 3, 4 espaços. Toda pauta, toda partitura, ela é assim. Simples. Essa contagem ela deve ser feita o quê? De baixo para cima e nunca de cima para baixo. A pauta começou a se desenvolver, né, digamos que por volta do ano 1000,
mais ou menos, depois de Cristo. E ela foi finalizada mais ou menos no século XVIII. E desde então é usada por músicos no mundo inteiro. E é tida como uma notação musical padrão. Vamos continuar. Ela também pode ser chamada de partitura ou pentagrama, que é um conjunto de 5 linhas horizontais, né, que são contados de baixo para cima. Contando novamente, 1, 2, 3, 4, 5 linhas, 1, 2, 3, 4 espaços. Um pouquinho mais abaixo, ela vai perguntar o que é uma nota. Afinal de contas, para que serve uma partitura, uma pauta ou um pentagrama? Ela serve para escrever as notas musicais. E o que é uma nota? A gente pensa que a nota é o próprio som, né? Mas a gente olhando um pouquinho mais no sentido da palavra, nota tem vários significados. Tem a nota da escola, tem a nota de R$10, a nota de R$100, a nota de R$50. E tem a nota musical, que tem um conceito um pouco mais amplo do que apenas é um som. A nota, segundo a autora, e outros autores também, ela diz lá bem claro, na página 15, o que é nota. Nota é um sinal de forma oval que representa um som, ou seja, nota é um símbolo, é um sinal que nós escrevemos no papel. E esse sinal representa um som ou os sons que devem ser tocados. Bem, a nota que ela está se referindo, ela começa, né, com as figuras de nota, da semibreve até a semifusa. Mas esses desenhos aqui, esses símbolos, eles não têm serventia nenhuma do jeito que eles estão aqui. Eles não representam um som. A partir do momento que eu escolho dessas figuras e coloco uma delas aqui na pauta, aí sim eu vou ter uma nota musical. Então, repare só. Se eu pego aqui uma semibreve e escrevo na primeira linha, outra semibreve no primeiro espaço, outra semibreve na segunda linha, outra semibreve no segundo espaço, eu tenho aqui 4 notas, mas eu ainda não sei o nome dessas notas. Aí eu vou precisar de outros recursos, mas isso não é complicado, né? Vamos supor que essa primeira nota aqui fosse um Dó. Essa nota sendo um Dó, você vai notar que a próxima nota ela é um pouquinho mais acima. Ela vai ser um Ré. Essa daqui seria um Mi. O Fá, então, tomando como exemplo a nota Dó na primeira linha, nós vamos ter Dó, Ré, Mi e Fá. Agora, muito cuidado. Eu estou dando apenas um exemplo, certo? A posição das notas não é bem assim. Nós vamos precisar das claves no futuro, no caso a clave de Sol, mas não é um assunto para agora. Virando aqui a nossa página, vamos para a página 16. Ela vai falar justamente sobre a disposição das notas na pauta, né? Vou apagar aqui. Nós podemos escrever as notas na pauta nas linhas e nos espaços, da seguinte maneira. Linha, espaço, né? Espaço aqui, ó. Linha, espaço, linha. Aqui eu estou na ordem ascendente, mas eu também posso escrever na ordem descendente. Linha, espaço, linha e linha. Veja que eu saí de uma nota na primeira linha e cheguei de volta a essa mesma nota na primeira linha. Subi e desci. Consequentemente, eu voltei para o mesmo lugar. As 7 notas musicais, ela vai dizer lá na lição, página 16, são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Esses nomes são usados principalmente em países de língua latina. Os demais países usam as primeiras 7 letras do alfabeto grego, que foram introduzidas na música aproximadamente no ano 590 d.C., pelo Papa Gregório o Grande. Bem, é o seguinte, essa questão das notas e das cifras, né? As notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, elas são muito utilizadas em países de língua latina, Espanha, México, os países da América do Sul, Itália, eu acho que eu já falei. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, na Inglaterra,
eles não conhecem as notas musicais por esses termos, dó, ré, mi, fá. Né? Eles vão se referir às notas musicais por meio de letras, que nós músicos chamamos de cifra. E, de certo modo, são cifras mesmo, são códigos, né? Porque a gente olha para um C e vai chamar de dó maior. O D vai ser o ré. É a nota mi. Fá, sol. O lá vai ser a letra A. E o B vai ser a letra... Aliás, desculpa. O si vai ser a letra B. Eu acho que eu troquei o lá também. O lá vai ser a letra A. Não se importa. Qualquer coisa isso é bobagem. Atualmente, essas letras são conhecidas como cifras, representando, além das notas, os acordes, originados por cada uma delas. No livro, você vai encontrar uma pauta, você vai encontrar o exemplo de algumas cifras escritas em cima de uma pauta. O pessoal que faz o curso, né, o que estuda como professor numa escola, provavelmente já deve ter visto a partitura, né, com as notas musicais, e acima ou abaixo dessa pauta, cifras. Essas cifras vão estar representando os acordes que serão feitos pela mão esquerda. Isso num teclado arranjador. Para quem toca harmonizando, com as duas mãos você vai fazer um acorde, e isso é improviso. Os nomes das notas que usamos foram dados pelo monge Guido d'Arezzo, aproximadamente 1025 depois de Cristo, a partir da primeira sílaba de um hino a São João. Essa história é um pouco longa, mas resumindo, os nomes das notas musicais foram dados por um monge beneditino, um monge católico, um cara que era dado ao estudo musical, né, naquela época, mais ou menos século X, 9, 10, e ele foi o primeiro a tentar dar nome às notas, a fazer pesquisas nessas áreas. O nome dele é Guido d'Arezzo. Então, você querendo se aprofundar nessa questão do nome das notas, quem foi o músico, o teórico que começou com essa questão de criar sinais musicais, desenvolver escrita musical, você vai pesquisar por Guido d'Arezzo. Esse nomezinho tem na lição, ok? Página 16. Após isso, você vai ter as atividades, desenvolva as atividades, anote suas dúvidas e traga para a sala de aula. Agora, nós vamos falar sobre o capítulo 4. O capítulo 4 está na página 20 do nosso livro e tem como título Mais sobre as notas. A gente vai aprender uma coisa muito importante nesse capítulo, que é o que nós chamamos de desenho melódico ou linha melódica. Ela vai fazer uma pequena revisão de algumas coisas que nós já vimos, questão de grave, de agudo, né? Que eu vou repassar à medida que eu for explicando, e vou falar também sobre a questão do desenho melódico, da linha melódica, certo? Bem, o que é que nós já sabemos? Sobre a partitura, nós já sabemos que uma pauta tem 5 linhas e 4 espaços, certo? Que para escrever notas, para escrever sons, eu vou usar um símbolo chamado nota, né? Nós vamos ter 7 símbolos, né? 7 figuras de nota. E é bom a gente prestar atenção uma observação interessante, que as notinhas brancas, elas são mais longas, e as notinhas pretinhas, elas são mais curtas, ou seja, elas são mais rápidas. Vamos repetir. As figuras brancas, elas são figuras longas, lentas, duração maior. E as pretinhas, as de cabeça preenchida, representam notas, sons mais curtos, mais rápidos. Outra coisa que nós também precisamos revisar, aprender, é a questão da altura, né, das notas escritas numa pauta. Quanto mais baixa essa nota tiver, mais grave ela vai ser. Então veja, essa parte aqui é grave, e à medida que eu vou subindo, o som vai se tornando mais agudo, mais fino. A tendência é, por exemplo, essas notas aqui, elas são tocadas na parte mais grave do instrumento. Já à medida que eu vou subindo, a tendência é ir para a direita. À medida que eu desço, a gente vai voltar aqui para o lado esquerdo. Em sala de aula, você já deve ter tido essa explicação. Caso não, peça ao professor
ou a este professor, que a gente mostra o instrumento com mais calma. Falando sobre desenho melódico ou linha melódica, isso está lá embaixo da página e ela faz a pergunta, né? O que é desenho melódico? Desenho melódico é uma impressão, é uma linha imaginária que nós podemos obter ao ligar as notas em uma partitura. Exemplo, eu vou apagar aqui, vou desenhar algumas notas. Vamos supor que eu escrevi aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 notas. Nós não sabemos que sons são esses, mas uma coisa eu posso lhe dizer. Dessa nota para essa, o som repetiu, linha reta. Já aqui, ela subiu, ela ficou aguda. Subiu novamente, ficou mais agudo. Agora, desceu e repetiu. O que nós chamamos de desenho melódico é esse desenho que surge quando a gente lê, né, e tem a impressão que você está vendo uma linha de horizonte. Né? A linha do horizonte ela sobe e desce de acordo com a paisagem, né? Aqui é de acordo com as notas. O que é que pode acontecer? Isso agora está na página 21. Existem 3 possibilidades, 3 coisas que podem acontecer com uma nota ou com as notas à medida que a melodia vai se desenvolvendo. Como assim, professor? Observe bem, eu tenho uma nota escrita na pauta. Essa nota está escrita na primeira linha. Digamos que ela seja a nota mais aguda, mais grave, desculpe, das que eu vou escrever aqui. Eu posso ter notas mais graves também, se eu usar linhas suplementares, né? Mas veja, a lógica é que eu tenha uma nota e venha outra. O que é que pode acontecer? Quais são as possibilidades? Veja, a primeira coisa que pode acontecer é essa nota se repetir. Mas eu também posso ter a ocasião de que essa nota ela pode subir. E uma próxima nota ela pode repetir. Ela pode subir, ela pode descer também. E ela pode repetir. E ela pode descer, subir, repetir e descer. Ou seja, nós temos 3 situações. Isso está previsto lá no livro, está escrito lá, página 21. As notas de um desenho melódico podem, 2 pontos, repetir, se forem escritas na mesma linha ou no mesmo espaço. Subir, se forem escritas um espaço ou uma linha acima. Descer, se forem escritas um espaço ou uma linha abaixo. É bom saber, é bom recordar as notas musicais. Quando a gente está aprendendo a ler uma partitura, você vai precisar saber o nome das notas. E tem gente que não se importa muito com isso. A gente, nos primeiros dias, mostra, olha, nome das notas musicais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Né? Subindo, descendo, ascendente e descendente. E as pessoas lavam as mãos e deixam isso de lado. Para você poder aprender a ler bem uma partitura, não se enrolar na contagem das linhas e dos espaços, é muito interessante que você aprenda as notas musicais, na ordem ascendente e na ordem descendente. Tá? E, por fim, ela vai dar alguns exemplos, página 21. Depois disso, vem alguns exercícios falando sobre desenho melódico, sobre leitura de partitura, mas nada de clave, certo? Para ler uma nota numa partitura, não é difícil, vocês já devem ter entendido aí muita coisa. Vamos supor que eu tenho uma nota de referência, certo? Não quer dizer que essa nota seja de fato essa que eu vou dizer. Mas vamos supor que essa nota que está aqui na segunda linha, digamos que ela fosse um Dó. É só uma suposição, certo? Se essa nota fosse um Dó, e eu por acaso repetisse essa nota, essa próxima nota seria um Dó da mesma forma. Eu estou repetindo. Muito simples. Continuando, eu agora quero escrever uma nota um pouco mais acima. Veja, a linha, subir para o espaço logo acima, é o segundo espaço. Que nota teria aqui? É só você contar. Dó, Ré. Eu subi apenas um degrau. Essa nota aqui seria um Ré. Perfeito. Vou repetir. Que nota deve ser? Era um Ré. E repetiu. Torna-se
Ré novamente. Continuando, eu quero escrever de novo outra nota e subo. Que nota seria essa? Dó, Dó, subiu. Ré, Ré, subiu mais um pouquinho, Mi. E voltei. Muito cuidado agora, repare. Eu posso continuar subindo, certo? Mas aqui está muito bom, as notas são vizinhas, elas são conjuntas. E se por acaso elas forem disjuntas, ou seja, elas não seguirem uma ordem, eu saí de uma linha, pulei o espaço e fui para outra linha. O que é que acontece aqui? No espaço é uma nota, certo? Só que eu não escrevi. Eu estava no Mi, no espaço seria um Fá e aqui seria Sol. Muito fácil. E agora eu vou escrever a nota mais difícil de todas. Eu vou escrever uma nota descendo, mas eu vou descer muito. Então, ó, vou escrever uma nota lá embaixo, na primeira linha. Nossa, de fato, é uma descida íngreme e violenta. Para um músico que já sabe ler, a pessoa que já está acostumada com a partitura, a gente diz rapidinho o nome dessa nota. Mas para quem não está acostumado, vai ter que contar. E agora é onde entra aquela habilidade que eu falei de você saber o nome das notas, indo e voltando. Veja só. Essa nota aqui, ela é um Sol, certo? Lembre-se que eu estou supondo, hein? Que aqui é um Dó, tal. A ordem das notas não é essa. Estou só falando sobre como se dá essa ordem, a leitura da pauta, né, de acordo com a lição que é apresentada. Bem, Sol. Quando eu desço, eu tenho Fá, Mi, Ré, Dó, Si e Lá. Essa nota aqui seria um Lá. Repassando o exemplo que foi dado, eu iniciei supondo, dando para você como referência o Dó na segunda linha. Tendo Dó na segunda linha, o resultado é esse aqui. Veja só, o que você tem que aprender é o princípio de leitura da partitura. Você não tem que decorar que tal nota fica em tal linha, tal nota fica em tal espaço. Você tem que entender como funciona o sistema em partituras. Por isso que eu estou colocando aqui a nota Dó na segunda linha e te mostrando como é que funciona. Eu não vou apagar as notas, eu vou manter as mesmas notas, mas vou apagar aqui os nomes. Por quê? Porque agora eu vou mudar a referência, eu não vou mais colocar Dó. Eu vou chamar essa nota de Sol, que geralmente é assim que funciona. Geralmente, as nossas pautas, as partituras, elas têm uma clave. E a mais comum é a clave de Sol, que é essa clave que está aqui. E nessa situação, quando nós temos uma clave de Sol, escrita no início da pauta, você não pode ter uma pauta sem clave. Nessa situação, a segunda linha vai se chamar Sol. A clave de Sol é uma clave aguda, média, e que tem por objetivo te indicar a posição da nota Sol na linha 2. Sobre isso você vai estudar no capítulo 5. O capítulo 5 vai falar sobre a clave de Sol e o capítulo 6 sobre a clave de Fá, do nosso livro de teoria no volume 1. E também tem um vídeo falando sobre isso. É só você dar uma olhadinha lá no canal do professor, certo? Bem, voltando, aqui nós temos a situação ideal, a situação comum. O Sol vai ficar na segunda linha, certo? E agora, que nota eu tenho? Eu vou ter o Sol. Se aqui é Sol, subiu um pouquinho. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Não se acanhe de contar. Conte. Se você não souber decorado, conte. Porque você aproveita para praticar. Lá, repetiu. Eu vou ter Lá novamente. Lá, subiu mais um pouquinho. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Essa nota é um Si. Muito cuidado aqui, ó. Pulou o espaço. Tem muita gente que faz, professor, aqui é muito fácil. Ó. Si, Dó. Essa nota é Dó. Não é Dó. Porque nós pulamos o espaço. O Dó estaria no espaço. Si, Dó. Que nota é essa? Si, Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó, Ré. Esse Ré
Ele é uma oitava acima, né? Então, vamos lá, é um Ré. E que nota vai ser essa daqui? É aquela descida íngreme, né? Muito longa. Eu vou ter que contar na ordem contrária, na ordem descendente. Ré, anterior a Ré, eu vou ter o Dó, o Si, o Lá, o Sol na segunda linha, o Fá e o Mi. Essa nota vai ser um Mi. Bem, pessoal, como eu disse no início, ler partitura não é bicho de sete cabeças. Mas se você não praticar, se você não estudar, se torna algo penoso, algo difícil. Você vai ler partituras como uma criança que está aprendendo a ler, que acabou de ser alfabetizada. Ela não consegue formar palavras, frases sem soletrar. Então, quanto mais você pratica a leitura da partitura, deixa de lado um pouquinho as músicas que você gosta, aquela que é mais bonita, o tema de filme, né? E foca no aprendizado da leitura da pauta, né? Na aplicação daquele conceito teórico, que afinal de contas, teoria sem prática, ela não tem muito sentido. Se você não praticar, realmente vai ficar complicado. Então pratique, simplesmente pratique. Se entregue todos os dias aos exercícios, leia, toque. Tem dificuldade, leia de novo, leia de novo, leia de novo, que você pode ter certeza. A dificuldade ela vai diminuindo cada vez que você pratica, cada vez que você se dedica mais. Ok? No final dessa lição, nós vamos ter exercícios, nós vamos ter... eu já disse isso, não foi? Esse vídeo está ficando longo. Enfim, anote suas dúvidas, faça a leitura dos capítulos. Até o próximo vídeo ainda não. Deixe o seu like, não esqueça de marcar o like. Se inscreva no canal do professor, compartilhe o canal do professor. O que é que falta mais? Compartilhar, se inscrever, compartilhar. Tem que ligar o sinalzinho, o sininho, senão você não recebe as notificações. Até o próximo vídeo. Paz e graça, tudo de bom.